Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. Meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success e no webinar de hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade de conexões. Quem esteve presente conosco nos webinars das últimas semanas, em que a gente falou sobre fluxos de aprovação automatizados e funcionalidades para interagir com os demais times da empresa, já ouviu falar bastante sobre as conexões, mas a gente ainda não apresentou diretamente essa funcionalidade. À medida que eu for falando, pessoal, se for surgir alguma dúvida, podem mandar no chat que assim que eu terminar a primeira parte eu respondo e vou respondendo à medida que vocês tiverem perguntas. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma apresentação breve sobre o que são as conexões. As conexões no Pipefy permitem conectar os pipes entre si ou com databases e assegurar o fluxo de informação dos seus processos. O funcionamento da sua empresa. Todas as empresas têm processos, desde pequenas empresas com menos de 10 funcionários até enormes corporações com centenas de milhares de funcionários. Grande parte desses processos não existe de forma independente, ou seja, ele está diretamente conectado a um ou mais processos da mesma ou de outras áreas. Como vocês já sabem, o Pipefy é uma plataforma online de gestão de processos que permite centralizar e gerenciar todos os processos da sua empresa em apenas um local. Com o Pipefy você pode gerenciar qualquer processo, desde os mais simples, como gestão de tarefas da sua equipe, até os mais complexos e que demandam participação de 2 ou mais times da empresa, como, por exemplo, um fluxo completo de vendas que passa desde a equipe de vendas até a equipe do financeiro e a equipe de Customer Success, integrando e conectando. O Pipefy oferece uma série de funcionalidades avançadas que permitem melhorar a produtividade e o desempenho dos seus processos. Uma dessas funcionalidades se chama Conexões e, como o próprio nome diz, ela permite conectar. Você pode conectar um processo a outro ou um processo a uma database. A funcionalidade de conexões pode ser dividida em 2 partes. A funcionalidade de conexões em si, que serve para conectar 2 pipes, e o campo do tipo conexão, que você pode gerar uma conexão tanto com um pipe ou com um database. Agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas e depois eu vou passar para a demonstração de aplicações práticas dessas funcionalidades nos processos da sua empresa. O que são as conexões em si? A funcionalidade de conexões foi criada para ser uma solução para permitir integrar os processos da sua empresa sem precisar compartilhar informações manualmente fora dos seus pipes. Ela é especialmente útil para processos que, em um determinado momento, demandam a colaboração de processos de outros times. A funcionalidade de conexões permite que você integre processos, criando os cards secundários, que a gente chama de card filhos, a partir de um card pai. E você pode ainda usar a conexão para não só criar os cards, mas buscar entre os cards já existentes dentro de um pipe. As conexões podem também ser usadas para dividir processos ou tarefas maiores em pedaços menores, podendo ser vistas como subtarefas. O pessoal aqui da nossa equipe de Software Development falou que esse é um dos usos que eles mais fazem. Eles conectam o pipe de Software Development com o próprio pipe para criar subtarefas dentro de projetos. Quando você deve usar conexões? As conexões podem ser usadas para uma série de coisas. Para criar registros de ligações e reuniões no seu pipeline de vendas, para criar subtarefas no pipe de desenvolvimento de software, o handoff de atividades no fim de um pipe para o começo de outro e fluxos de aprovação. A diferença entre as conexões e o campo de conexão é que a funcionalidade de conexões permite que você crie uma conexão ou um card conectado a partir de todas as fases do pipe, enquanto que o campo conexão, como ele é um campo, ele faz parte de uma fase específica. Você pode usar o campo do tipo conexão para criar uma conexão entre um pipe e outro pipe, ou entre um pipe e uma database. Quando você deve usar o campo conexão em vez da funcionalidade de conexão? Ele deve ser usado quando criar ou buscar um card ou um registro no database faça parte essencial do fluxo daquela fase do processo. Até você pode deixar esse campo como obrigatório para que as pessoas de fato tenham que criar um card conectado ou buscar para que elas possam prosseguir para a fase seguinte. Um exemplo bem simples disso é ao criar uma solicitação de compras, um funcionário usa um campo conexão para buscar o registro dele mesmo no database de funcionários. Num primeiro momento, eu vou mostrar para vocês num pipeline de vendas como você pode criar as conexões que eu comentei com vocês
com aqueles pipes de ligações e de reuniões. Criar uma conexão é bem simples. Uma condição, claro, que você deve ser administrador do pipe para ter acesso às configurações dele. E a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui no cantinho direito e clicar na engrenagem. E nela você vai achar aqui a parte de conexões. Clicando nela, a gente vê que nesse pipe ainda não tem nenhuma conexão. Então a gente vai criar uma conexão com os pipes em que a gente quer. A primeira eu vou fazer a conexão com ligações. Então aqui eu venho e busco o pipe de ligações, tá aqui. E a função dessa conexão eu vou estabelecer que é só criar cards, porque ela serve para logar ligações. Então, eu não vou precisar buscar no pipe de ligações, ligações que já existam, porque eu só vou criar ligações usando essa conexão. E o número de entradas, a gente seleciona múltiplas entradas, porque ao lidar com uma oportunidade, com um cliente, você pode ter múltiplas ligações. Então, você sempre marca essa opção para poder criar mais de uma ligação. Aqui, clicando nas opções avançadas, a gente tem uma série de opções que permitem você criar condições para o seu pipe. Aqui você pode ver. A primeira delas diz que um ou mais cards conectados devem ser criados para mover o card para a próxima fase. Se eu marcasse essa opção, eu teria que obrigatoriamente criar uma ligação no pipe de ligações para poder mover o card para a próxima fase. A seguinte diz que um ou mais cards conectados devem ser criados para concluir o card PI. Então, o card PI só pode entrar numa fase final se tiver sido criado um ou mais cards conectados. A terceira diz que todos os cards conectados devem ser concluídos para mover o card para a próxima fase, ou seja, todos os cards conectados devem estar numa fase final para que o card possa mover para a próxima fase. E a última diz que todos os cards conectados devem ser finalizados para que o card PI possa ser concluído. No nosso caso, a gente não vai marcar nenhuma porque não é necessário. Vamos aqui salvar, criar mais uma conexão de reuniões. Certinho, as duas conexões já estão criadas. Eu vou entrar aqui para vocês verem e ver aqui como aqui no cantinho aparece ligações e reuniões. Supondo que eu falei com esse cliente, fiz uma ligação. Então eu vou clicar aqui e novo e eu vou só vou inserir a data e hora da ligação. Falei com ele ontem às 3h10 da tarde. Beleza, eu já crio o card e ele já fica aqui logadinho na parte de ligações. Vocês podem ver que apareceu um do lado da ligação. Então daí eu posso voltar aqui e já fica aparecendo a ligação que a gente fez usando a conexão. Vocês podem ter reparado aqui que no Start Form está aparecendo um registro, certo? Esse registro é um registro do database. Para puxar esse registro no Start Form, a gente criou um campo do tipo conexão, que é esse campo aqui. Eu nomeei o campo como registro do cliente, porque é onde a gente busca os registros dos clientes no próprio database de clientes. Dei a opção de buscar e criar registros, que nessa forma você pode buscar entre os registros existentes ou criar um registro novo, caso esse cliente não seja registrado ainda, e uma única entrada, porque cada oportunidade só vai estar ligada a um cliente. Aí a gente vem aqui, salva, e para criar um novo card eu venho aqui, supondo que eu procurei, não encontrei ninguém, vamos adicionar um novo registro. Certinho, daí eu já criei aqui, o registro já foi criado lá no database usando o campo do tipo conexão, e daí que a gente só vem e cria um card. No momento que esse card é criado, a gente já consegue ver, clicando nessa flechinha azul, o registro dele e, consequentemente, se ele já tivesse ligações ou reuniões, a gente conseguiria ver. O Fernando perguntou como foi criado o database. É um pipe com nome de clientes? Sim, deixa eu mostrar para vocês aqui, Fernando, rapidinho. O database que a gente está usando é esse aqui de clientes. Aqui quem estabeleceu todos esses campos fomos nós mesmos. O nome da empresa, nome, e-mail, telefone, endereço, o responsável pela conta e os demais dados. E a gente tem a opção de criar registro aqui direto de dentro do database ou usando o campo conexão lá do card. O Vicente Freitas perguntou se existe um pipe no qual está o card de ligações ou esse card só existe dentro do outro card. Existe sim, Vicente. Já mostro para vocês aqui. Tá vendo aqui, existe um pipe chamado ligações. Eu já criei ele mesmo como sendo só uma fase e uma fase final, porque as ligações já são feitas. Então já aparece aqui, aparece a qual card ele está conectado. O Leandro Alves disse que voltando um pouco
pouco, olhou nas configurações avançadas da conexão e só tem 3 opções e não 4. Leandro, você está olhando nas opções avançadas da conexão ou do campo conexão? Então, beleza, a gente já vê aqui qual opção que está faltando. Só um momentinho. Agora a gente vai abrir um processo bem simples, que é um processo de compras, e eu vou vir aqui na fase aprovação e vou criar um campo do tipo conexão para que eu tenha que criar um card no pipe de aprovação pedindo aprovação do meu gestor. Então a gente vem aqui, clique aqui para customizar os campos dessa fase, o campo do tipo conexão, o rótulo do campo eu vou colocar. Vamos conectar ao pipe aprovação de compras. Ele vai apenas criar registros, porque ele só vai criar novas solicitações e é uma única entrada, só vai ter que criar uma única solicitação. Na verdade, eu vou deixar múltiplas, porque vai que existe mais um superior que precisa aprovar, não é? Aqui, as configurações avançadas, você estava certo mesmo, Leandro, só tem 3, que é aquela de 1 ou mais cards conectados devem ser criados para concluir o card PI, e ele não tem a condição para mover o card, é só a condição para concluir o card. Porque daí, para você impedir que o card seja movido, é só você vir aqui e marcar o campo como obrigatório. Então, por isso, não precisa ter essa opção nas configurações avançadas. Aqui a gente já terminou, criou a solicitação de aprovação e maravilha. Só vir aqui, aí já abre certinho o campo da solicitação de aprovação. Aí, se eu clicar direto nesse campo, nesse cardzinho aqui, ele já me leva lá para o pipe de aprovação de compras, certo? Já vem aqui e ele já mostra a qual card ele está conectado. Vocês podem ter reparado que eu estou criando todos os cards manualmente, né? Então, existe a opção da gente também fazer as conexões automatizadas. Existem mais alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui a gente tem uma outra situação que acontece bastante, que aqui eu tenho um pipe de gestão de tarefas do departamento e um pipe de gestão de tarefas de cada uma das equipes. Então, nesse pipe de gestão de tarefas do departamento, eu vejo aqui, eu criei uma tarefa que é uma tarefa para as equipes 1 e 2. Esse pipe de gestão de tarefas do departamento já está conectado a ambos os pipes, como eu falei para vocês. Já está conectado às tarefas da equipe 1 e às tarefas da equipe 2. Então, daí, eu já vim aqui e já criei a parte da equipe 1 no pipe da equipe 1 e a parte da equipe 2 no pipe da equipe 2. Essa funcionalidade é bem bacana para a gente conseguir quebrar tarefas maiores em tarefas menores ou criar tarefas delegadas a equipes. Então, o gestor que gerencia todo o departamento, ele consegue criar demandas para as equipes menores. Um outro exemplo, mas daí esse já é um pouquinho mais avançado, é que peguei o meu pipe de vendas e conectei ele no final dele, criei uma automação. Mas antes também tem uma outra conexão manual que a gente criou, que toda vez que a gente faz uma venda, na fase aqui antes de mover a oportunidade para ganho, a gente precisa gerar invoice para que seja pago. Então, aqui foi criado um campo do tipo conexão com um pipe de contas a receber para que possa ser criada a invoice para o cliente. E a segunda automação que a gente fez, a segunda conexão que é automatizada, vocês vão ver aqui que esse pipe está conectado com o onboarding de clientes, né? Então, a gente criou uma automação que estabelece que toda vez que um card for movido no pipeline de vendas para a fase ganho, já vai ser criado automaticamente um novo card conectado no pipe onboarding de clientes. Isso é bem bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mover aqui a empresa D para ganho e a gente vai voltar lá para o pipe onboarding de clientes e já foi criado aqui automaticamente o card usando a automação, usando ambas as funcionalidades de conexão e de automação. A gente alia essas duas funcionalidades para evitar que você tenha que criar o card manualmente. Isso você pode usar com a automação, pode usar para uma série de funcionalidades. Para o handoff, como a gente comentou, que é no final de vendas para o onboarding, que é de Customer Success, ou para fazer o fluxo de aprovação. Então, aquele campo de aprovação que a gente criou, a gente não teria o campo e teria uma automação partindo da fase aprovação para que o card fosse obrigado a criar uma solicitação de aprovação. Foram enviadas 2 perguntas no momento da inscrição para esse webinar. O Pedro Eugênio de Oliveira Neto falou que precisa aprender a criar cards filhos de responsabilidade de diferentes membros.
Isso é bem fácil, Pedro. Você pode fazer usando tanto a conexão quanto o campo do tipo conexão, e você só precisa adicionar um campo do tipo Assign Select para selecionar responsável no pipe onde você quer criar o card. Então, no momento que você for criar o card conectado, o card filho, você já vai escolher o responsável. O Marcelo Meneghel perguntou se as conexões conseguem disparar mais do que um subprocesso. Um pipe pode estar conectado a diversos outros pipes, como a gente mostrou no exemplo do pipeline de vendas, e no caso que você deseje automatizar essas conexões, você vai precisar criar uma automação para cada pipe diferente, mas é possível sim que uma conexão dispare mais que um subprocesso. E ele perguntou também se é possível fazer com que um único evento atualize um card de outro pipe para outro estágio. A única ação de movimentação disponível no momento nas nossas automações é a de mover o card pai. Para o card ser considerado um card pai, ele precisa ter pelo menos um card filho. Já os eventos disponíveis são 4. Quando o card é criado, quando o card é movido, quando um campo é atualizado ou quando todos os cards conectados são movidos para uma fase. Então é possível sim fazer com que o único evento atualize um card, basta você selecionar no momento da criação da automação qual é esse evento que você deseja. O Leandro Alves fez uma pergunta se existe uma forma de fazer uma conexão para trazer apenas uma informação de um card de outro pipe ou de um database. Que ele tentou trazer o nome de um fornecedor de um database para um processo de cotação, mas só traz o registro inteiro. Leandro, aquelas informações que são exibidas, deixa eu compartilhar de novo a minha tela com vocês. Você escolhe na configuração do database para você estabelecer quais são as informações que vão ficar aparecendo na tela. Eu vou vir aqui no meu no meu database de clientes, que o meu database eu estabeleci ele de uma forma que ele mostra todas as informações que eu gostaria de ver dentro do meu pipe de vendas, são as informações relevantes sobre o cliente, que é o nome da empresa, o nome do contato, e-mail, telefone. Mas a gente pode vir aqui, nas configurações da tabela, e aqui tem as opções avançadas, que a gente pode escolher qual vai ser o texto do botão de criar o registro, e o layout resumido, que essas são as informações que vão ser exibidas dentro quando o registro for relacionado. A mesma configuração vale para os pipes, que tem a opção de layout resumido, que são as informações que aparecem quando o card é citado ou conectado dentro de um outro card. Se eu tirasse aqui diversas dessas informações, não apareceria tudo isso. Então, apareceria só o nome ou o e-mail, a informação que a gente quisesse exibir dentro do card. O Evandro Torres perguntou se ele poderia demonstrar a criação de um card para a gestão de atividade que possua outras atividades menores. Podemos sim, Evandro, só um momentinho. Vou entrar aqui no pipe de Software Development, que é o que nossa equipe de desenvolvimento afirmou que eles fazem bastante, e o que você faz para criar subtarefas dentro de um mesmo pipe é você vem na conexão e cria uma conexão com o próprio pipe. Então, tá vendo aqui, eu criei uma conexão com o nome de subtasks com o próprio webinar, com o próprio pipe Webinar Software Development, na qual eu posso buscar e criar cards, e são múltiplas entradas. Eu vim aqui, salvei, concluí, e vou abrir, tá vendo esse card, novas funcionalidades para o mobile? Eu criei dentro desse mesmo pipe, dividi em 3 subtarefas. A funcionalidade 1, 2 e 3, que se eu vier aqui no meu backlog, elas estão aqui, os cards foram criados, e você pode ver aqui no rodapézinho que ele mostra a qual grande tarefa ele está conectado, que é a tarefa de New Features to Mobile. Então, você consegue criar subtarefas. Se você quisesse, você poderia ter um pipe específico de subtarefas, mas no momento, como a gente quis criar só dentro do mesmo pipe, a gente só fez essa conexão para o próprio pipe. Muito importante essa informação que você solicitou, Leandro. Quando você cria um card usando uma conexão ou um campo do tipo conexão, ele é sempre ele é sempre criado na primeira fase do pipe. Os cards sempre caem na primeira fase do pipe, porque é uma boa prática de gestão de processos. Eles sempre vão cair, sempre vão ser criados na primeira fase, seja do mesmo processo que você conectou ou do próximo processo ao qual você criou essa conexão. Agradeço a participação de todos. Fica o convite para o webinar da semana que vem e nos vemos lá.